Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria. Primeiramente, eu sempre repito aqui aos irmãos, por estarmos vivos, que assim o Senhor permitiu que cada um de nós respirássemos pelo dia de hoje, porque esse fôlego de vida não nos pertence. A qualquer momento o Senhor pode estar requerendo ele, pedindo de volta, porque assim Ele fez, assim Ele faz conforme a sua vontade. Então, nada do que nós temos, pensamos em ter, nos pertence, principalmente a nossa vida, o fôlego de vida. E essa carne volta ao pó, como diz lá em Gênesis, em Provérbios também, que do pó veio ao pó voltará. E assim os nossos dias vão passando, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado a cada dia, não somente com bênçãos materiais, mas principalmente espiritual, que é o que nos fortalece, que é o que nos mantém de pé. Não é pela força do nosso braço, pelas nossas habilidades, pelos nossos cálculos matemáticos, quem é bom em matemática, pela nossa boa oratória, se tem alguém aqui que é um bom orador, mas não é isso, irmãos, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Ao sair de casa pelas madrugadas, muitos aqui, eu creio, levantam cedo, alguns têm outros horários, e a gente vê pessoas, irmãos, perdidos, eu passo ali pelo aeroporto, e ali naquela esquina onde era o salão, materiais para construção, hoje é uma igreja, não sei se está na atividade, e ali é um ponto que as pessoas vendem droga e também tem os consumidores ali. E a gente vê ali, irmãos, pessoas pele-osso, irmãos, de madrugada ali, totalmente magras, acabadas, pessoas assim que estão escravas. E não é motivo nenhum, nem orgulho de dizer que alguns de nós aqui já estávamos próximos também a ficar igual essas pessoas. E eu creio que muitas delas têm vontade de sair dessa vida, porque não pode nem chamar de vida. E ali eu partindo para o trabalho, a gente sabe, poxa, estou indo trabalhar. E aquela vida, será que daqui 5 ou 10 minutos estará viva? Por uma dívida de droga e esse mundo que tem anestesiado milhares e milhares de pessoas. E à medida que vai passando, a gente vê que o poder, eu comentava com um colega lá da empresa, eu falei, os políticos não são o topo da pirâmide. As pessoas acham que os governantes, os presidentes, senadores, eles que mandam. Não é, irmãos, é as grandes corporações. Eu comentava até com o pastor aqui, que quem manda nesse sistema louco financeiro que faz com que a gente, muitas vezes, as pessoas tiram a vida de outras pessoas por um bem, é esse mundo que vem pregando, um sistema violento, é um sistema que está aqui no nosso meio há mais de 2.500 anos, muito mais. É um sistema babilônico que desde lá da Torre de Babel, que Babilônia vem de Babel, que foi uma cidade fundada, que vem até hoje nesse segmento do comércio, a prostituição, a troca, é a mídia, que naquele tempo também já existia mídia, não é novo, como Salomão descreve, vê isso, vê aquilo, é novo, não, antes dos séculos já existiam. E graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, como eu repeti, vou repetir para os irmãos, não é pela nossa força, não é porque temos uma boa saúde, isso é maravilhoso, temos que ter saúde, mas é porque o Senhor tem nos agraciado todos os dias. Aleluia, e Ele tem sido bom conosco, independente do que recebemos do Senhor. Aleluia. Se estamos esperando algo do Senhor, ou se não vamos receber, ou se já recebemos, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, e ainda tem tido misericórdia daquelas pessoas de estarem vivas, porque eu creio que o Senhor tem um plano para cada uma delas. Já perdi, os familiares, já teve acontecimento
de ser assassinado por causa desses problemas. E a gente fica triste porque sabe que R$1 ou R$2 que estejam devendo lá, é a vida que vai ser paga. Não há uma tolerância mais. A vida está totalmente banalizada. Não precisa você ligar a TV. Eu comento com a Ângela, minha esposa, que você liga a TV, só pode escorrer o sangue. Dão tanta ênfase, esses jornalistas dão tanta ênfase para os problemas cotidianos de assassinato, morte e roubo, que faz com que a gente sinta aquela letargia e fica... é normal. Acontece em todo lugar. Mais uma vida que se foi e não é normal. É esse sistema que a gente vê todos os dias. O sistema do eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. O eu egoísta, o eu do ego, o eu do eu faço, o eu sei. Eu sei o que eu estou fazendo. E é assim que acontece todos os dias. E nós sabemos quando o Senhor irá voltar, as coisas vão ficar piores. Não vamos nós passar a mão na cabeça e apalpar o ego do irmão e falar, não, irmão, dias melhores virão. Não virão, porque o Senhor mesmo deixou claro. A grande tribulação e tantas coisas que irão acontecer no decorrer desse século que vai ser drástico, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu explanei aqui aos irmãos o que a gente enfrenta aí, o cotidiano maluco, né? Louco. O cotidiano que as pessoas estão adoentadas, irmãos. Não doente físico, mas adoentadas com suas doenças de conquista, suas doenças de ter um bom lugar para morar, as doenças de ter um bom carro para passear, de ter uma conta, e vai formando uma segurança que é ilusória. É ilusória. Eu sempre me lembro de uma reportagem que o Antônio Emílio de Moraes ele fez naquele programa do Roberto Dávila na Cultura, e lá ele mencionou que todo o dinheiro dele, ele viajou o mundo inteiro com o irmão dele que foi vítima de um câncer. Aí ele falou que agora eu sei o valor que o meu dinheiro não tem. Até o momento da vida do irmão dele foi possível o dinheiro levar para os melhores hospitais, tomar os medicamentos mais caros contra o câncer, viajar no seu jato particular com uma UTI e uma equipe de médicos e no final perecer. E essa doença que vem acatando o ser humano todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu fico olhando aqueles artistas, sabe, irmãos? Teve uma época aí da minha vida que eu comecei a estudar teatro, lá no SESI. Frequentei lá, eu acho que uns 6 meses, 6, 7 meses. Na verdade, você tem que ser hipócrita, porque você se transforma numa pessoa que você não é. Esse é o lance do ator, de querer ser ator. Uma pessoa que finge ser uma pessoa e na verdade ela não é. E quando ela está lá só, quando eu vi aquele ator que fazia palhaçadas na Praça Nossa, o Ronald Golias, morreu solitário, triste, num apartamento vazio, que na verdade ele era palhaço e ele tinha que ser sério. Então você vê as enfermidades cotidianas. Nenhum deles são casados, é uma bagunça, passa pela mão de 5 mulheres, 10 homens, e daí sai nas manchetes de fofoca, fulano. É assim, irmãos. É assim, irmãos. Em nome de Jesus, vou fazer uma leitura aqui para os irmãos que se encontram em Mateus, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 16. Jesus volta para a Galileia. Aqui o profeta Isaías profetizou acerca desse acontecimento, logo quando Jesus esteve tentado no deserto por 40 dias.
E é maravilhosa essa leitura, irmãos. Eu estava em casa lendo e eu li para mim. E eu vou ler para os irmãos da forma que eu li lá em casa. E nós, não está escrito assim, mas eu estou lendo como se nós estivéssemos nesse tempo, estamos também. Nós que jazíamos em trevas, vimos grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E colocamos para nós, irmãos, e nós que jazíamos em trevas, ou seja, jazia, morto, morreu, vimos grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu estava lá em casa pedindo ao Senhor: Senhor, o que eu tenho para oferecer ao seu povo? Nada. Eu não tenho nada. Tenho eu poder algum? Absolutamente não. Mas o Espírito de Deus que move sobre a nossa vida, Ele sim tem poder para operar em nossas vidas. Eu comentava com minha esposa sobre algumas caminhadas obscuras que eu fiz. Eu não tenho vergonha, eu comentei para ela sendo a minha companheira. E quando a gente frequentava aqueles bailes lá, aquela loucura, né? Eu falava para ela que o cheiro, aquela coisa da noite, né? Tanto cigarro, bebida e algo mais que rolava na noite, eu via tão impregnado daquela sujeira, irmãos, que eu não conseguia dormir, a não ser ter que tomar um banho antes para poder deitar e ficar com aquele zunido do som na cabeça, aquele martelo batendo forte. Eu falava para ela que era uma coisa tão fugaz, irmão, que eu já esperava o próximo domingo para tentar preencher aquilo que não sabia o que era. Às vezes lá no meio daquela multidão, 5, 6 mil, 10 mil pessoas, estava lá sentindo solitário. E Jesus se refere aqui, irmãos, em várias situações de trevas. Não somente as trevas que as pessoas pensam de estar no inferno, de estar no abismo, de estar no Hades, no Sheol, como queiram dizer, no Tártaro também. É assim que os judeus chamam, Sheol, Tártaro, que eles aplicam ao lugar de sofrimento, e nós aqui aplicamos diretamente ao inferno, mas não é. E eles estão certos, lugar de sofrimento. E a gente, de certo modo, eu falo que eu já estive no Sheol também, irmãos, lugar de sofrimento, porque a gente vai procurando algo para que a gente venha se tornar feliz ali, aquela passagem, aquele momento, aquela noite, onde você faz buscas, né? Tentando achar algum tesouro, tentando preencher, querendo ficar com alguém ali naquela noite. Eu falava para ela que certa vez marquei um encontro com uma moça lá no terminal. Falei para minha esposa, não é segredo nem aos irmãos, falei para minha esposa, eu marquei lá com aquela moça no terminal, e a moça ligou para mim e ficou lá, coitada, no terminal esperando eu, e eu não fui, né? Marquei e conheci a moça no salão, no clube. E você vê como o ser humano ele se comporta, irmãos. Eu tenho vergonha, irmãos, eu comentei com a minha esposa. As loucuras da mente humana de querer preencher, de querer estar com alguém, mas não vai estar, irmão, porque você for com aquela lá, marcou um encontro com aquela naquela noite, e vem o próximo final de semana, você já não pensa naquela lá, você vai pensar em outras, e vai pensando, e você quer ter um harém, você quer ter uma de Salomão, pobre, mas quer ser um Salomão. E olha as trevas, irmãos. E quem pode nos resgatar, irmãos, disso? Certa vez eu orava no meu quarto, eu nem conhecia Jesus, fazia parte de um outro lugar,
E eu estava lá, pedi ao Senhor: Senhor, eu estou angustiado, o Senhor conhece. Meu quarto todo cheio de pôster lá, o pessoal do rap que eu gostava, estava lá tudo colado, e aquele quarto, aquela opressão, era fumante ainda, aquela dor, sabe, irmãos? Saí para beber, eu tinha um Fusca branco, eu saía com dinheiro no bolso e ficava andando com esse Fusca pela cidade, aquele vazio, irmãos, sabe, aquela treva. Eu confesso aos irmãos que várias vezes eu me senti endemoniado, irmãos. Várias vezes algo eu sentia que estava ruim, irmãos. Isso é vergonha de falar aos irmãos? Não é. Porque estamos sujeitos, irmãos. Estamos nós passíveis de erros a todos os momentos. É por isso que o Senhor fala: vigiai e orai a todo tempo. Vigiai e orai a todo tempo. Não somente vigiar, mas ore. Fuja de toda forma do mal, para que o inimigo não venha te alcançar. Eu não tenho vergonha de falar isso aos irmãos. Quantas vezes, irmãos, aquela opressão maligna. Eu lembro que o último show que eu fui, lá no Recreativo Campestre, uma banda aí, bem, umas músicas subliminares, e lá tinha o pessoal da Assembleia, evangelizando ali pela madrugada. E o irmãozinho olhou, eu estava com um Fusca verde, mas um colega e uma outra moça lá, tudo maluco. Tinha lá fumado vários dentro do salão. E o irmãozinho olhou assim: irmão, você está precisando. Ele me chamou de irmão, mas eu não era irmão, né? Na nossa linguagem de dizer irmão. Trevas, irmãos, trevas. E quantas vezes as trevas nos acompanhou, querendo nos tragar a todo tempo, sem contar os livramentos de morte. E eu falo tudo isso para minha esposa, não tenho vergonha. Como nós iremos nos apresentar diante de Deus, sendo que Deus pede para que nós venhamos apresentar os nossos pecados, e também a palavra do Senhor diz para que nós venhamos apresentar os nossos pecados diante dos irmãos, confessar: irmãos, cometi essa falha. Mas hoje em dia não se faz isso, e ninguém vai fazer isso. Então, no alto da nossa maldade, com os nossos pecados, ainda profetizamos na vida dos irmãos. E ainda queremos impor a nossa mão cheia de pecado e treva na cabeça do irmão. E não olhamos para as nossas trevas. Eu te abençoo em nome de Jesus, irmãos. Todo religioso, todo cheio de capa, todo cheio de armadura religiosa, com aquela capacidade de fazer as pessoas chorar, e não é, irmãos. Confessa primeiramente ao Senhor. Se tem pecado contra seu irmão, se está em treva, peça perdão. Eu também me lembro que várias vezes minha mãe ia me buscar na esquina, eu estava com uns 17 anos, aquela coisa de querer rasgar o mundo, dar uma de Colombo, né? de rasgar os mares, invadir as florestas, todo cheio de si, todo cheio de razão. Aí eu volto assim um pouco, né, um filme, assim, o DVD do André, e falo: Senhor, apaga esse extra, esse menu que não faz parte mais da minha vida. Eu dou glória bem forte, irmãos. Porque se estamos aqui de pé, ou seja, vivos, é porque o Senhor tem passado uma borracha nas nossas trevas. E o ser humano costuma ser um jardim, né? Ele vai cultivando uma semente do mal ali, depois joga uma outra lá atrás, daí ele dá uma regada, começa a crescer um pepino do mal ali, um pimentão azedo do outro lado. Ele quer fazer uma parede meia torta, aí quer dar uma rebocada para tentar arrumar.
ele vem, passa uma tinta, ele fala, se eu passar um grafiato aqui, corrige, mas a parede não tem coluna, dá o primeiro vento, cai, e os nossos pecados, se não forem confessados ao longo do tempo, seja médio, curto ou longo prazo, ele vai ser desvendado, porque quem desvenda é o Senhor. Mesmo que nós venhamos a esconder todas as coisas do esposo, da esposa, e fica aquela coisa, aquela pizza toda estragada, recheada ali, que você quer ficar comendo um pedacinho de cada vez, você fica ali, ai, graças a Deus, Senhor. Trevas, irmãos, trevas. E por que eu digo isso aos irmãos hoje, nesse momento? Dentro da igreja, irmãos, paralisias, enfermidades, cegueira, mãos que são levantadas para derrubar os outros irmãos, palavras que saem da boca para difamar os outros irmãos, trevas. Então você vê como trevas vai abrangendo, abrange, irmãos. Abrange, é extenso, irmãos. Eu lembro quando o pastor Paulo estava lá embaixo ainda, na quadrangular. Eu tenho até a foto aqui do meu batismo, não vou encontrar agora. E o pastor Paulo falou o seguinte: nossa vida cristã é uma mochila cheia de sujeira, que você vai tirando ali um ferro velho, né? Você passa em frente ao ferro velho, aquela bagunça, os caras tentam organizar, mas não conseguem organizar, porque é muita tranqueira que chega todos os dias. E uma pessoa que viveu quase a sua vida inteira aí fora, casos de prostituições, bebedeira, droga. Você imagina, irmãos, o processo de limpeza na vida dessa pessoa não é da noite para o dia. Não é em 1 ano ou 2 anos. O inimigo vai estar batendo a todo momento na porta dela para fazer com que ela retroceda. E é isso, irmãos. Se nós estávamos sujos com uma porta que é lavada e volta a lama, que o Senhor venha nos dar um banho permanente, para que seja duradouro, suave, primeiramente. E hoje a gente fala de religião, irmãos. Liga só TV, irmãos. Olha, puxa, irmãos, é tanto jugo colocado em cima das pessoas. As pessoas mal respiram dentro da igreja e já aparece outro jugo. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando Jesus apareceu no cenário de Israel, ele vai para o Egito, volta para Israel. Em nenhum momento você vai ver Jesus, nem os discípulos colocaram jugo nas pessoas. Alguns deles tentaram impor a lei mosaica, que também era um jugo na época. Mas em nenhum momento você vê Jesus, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, vai fazer dessa maneira, 7 dias para não sei do que. Essa é a porta da vitória. Isso aqui é o óleo ungido. Esse aqui é o fruto que... Irmãos, jugo. E sabe, você vai enchendo dessas coisas, irmãos. E muitas vezes a gente quer ver algo simples, que seja perceptível acontecer, que vem diretamente do Senhor. Não essa escalada que nós estamos vendo todos os dias. Jugos religiosos, irmãos, que colocam as pessoas em trevas, que se transformam numa busca e num vício, irmão, que não é diferente daquele viciado em droga, porque ele fica tão viciado nos acontecimentos e nas coisas que vão acontecer na igreja, nos eventos, naquelas situações, que ele fica viciado, esquece de buscar Deus, esquece de buscar o Senhor. E que na verdade o Senhor Jesus nunca fez isso.
Estamos falando aqui de campanhas. Que deixa as pessoas viciadas. E muitas vezes, né, aquele efeito bexiga, né? Na campanha lota, depois que acaba a campanha, aí as coisas só acontecem na campanha. Aí coloca um tema. Você não vai ver profeta fazendo campanha. A única campanha que eu sei que é mencionada na Bíblia é a campanha de guerra. Mas campanha para satisfazer os prazeres, o ego, para você poder ser próspero, para você poder estar de bem com a vida, como eles dizem, você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia. Nem dos antigos profetas, começando lá atrás, vindo de Moisés para cá, até o final da Bíblia, Apocalipse, em nenhum lugar você vai encontrar campanha. Porque o Senhor sabia muito bem disso. Por causa das vossas tradições, invalidaste a palavra de Deus. Tradições que corrompem o homem e levam o homem às trevas. E no final ele achou que fez uma benfeitoria para o seu povo, para o seu rebanho, direcionando o rebanho para um abismo. E ele indo junto. E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Foi no domingo que o pastor Marco pregou aqui, pastor, sábado, né? Ele mencionava a respeito de Paulo. Você imagina Paulo, irmãos, saindo cascatas dos olhos dele, como escama de peixe. Esse era o véu de Paulo. E aqui quando a palavra diz resplandeceu-lhes a luz, nós que estávamos mortos em nossos delitos, e que todo dia nós pedimos para que o Senhor venha nos limpar, para que a gente não tropece e venha ser motivo de escândalo, porque no reino espiritual também é escandalizado quando a gente perece, quando a gente faz algo que desagrada ao Senhor. Paulo em trevas, perseguidor, assassino, porque ele mandava matar, então ele era conivente. E no caminho de Damasco, ele se torna cego por um período de tempo, e depois as escamas saem dos seus olhos. Trevas. E eu peço todos os dias, irmãos, para que o Senhor venha encher as nossas vidas, a minha vida e a vida de cada um, se encher com o Espírito Santo. É como uma pilha, uma bateria, irmãos. Para que nós não ficamos murchos, né? Com aquela expectativa falsa de que algo vai acontecer, simplesmente esperando. Vai acontecer. É assim, irmãos. Resplandeceu-lhes grande luz. Peça para que o Senhor venha resplandecer todos os dias, irmãos, porque se essa tocha estiver sem o combustível, que é o Espírito Santo, ela vai se apagando, quando a gente vê, está na escuridão. E é rápido para acontecer isso, é rápido. Porque a igreja ora por mim. Não ora não para ver, irmãos. O pastor não pode ver a sua vida todos os dias. Quem vê é o Senhor. Não vigia não, irmãos. Os caminhos que nós andamos, as palavras que nós proferimos, será que é só bênção ou é maldição? É aquele rancorzinho que vai se transformando num câncer na nossa vida. E nós temos o remédio para a cura e não queremos cura para ele. Ficamos ali alimentando, gerando, até da luz, né?
ficar grávido do pecado. Olha que legal. Eu estou grávido do pecado, né? Só que nunca vai dar luz, porque o pecado vai ficar dentro de você, te consumindo, aquela treva ardendo, pegando fogo ali dentro de você. Mas em nome de Jesus, irmãos, ofereça o seu melhor ao Senhor. Peça para que o Senhor venha mostrar luz na sua vida. Se tiver algo obscuro na sua vida, peça para que o Senhor venha iluminar. Todos os dias, como o farol que está lá, orientando os navegadores durante a noite. Se ele se apagar durante a noite, eles correm um grande perigo de naufragarem. Que o Senhor venha ser todos os dias esse farol para iluminar a nossa vida, amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus.